Você gosta de mudança? Por quê? Ou você acha difícil? Com o dom de Deus, ou seja, a redenção que Ele nos conquistou através de Jesus, como que o perdão, Ele nos motiva a mudar? Ou mesmo assim você também considera difícil? Mesmo que o pecado, mesmo que a culpa te condena, você acha difícil mudar? Através da motivação que Jesus te dá? Colossenses capítulo 1, versículo 13 e versículo 14, ele nos diz assim: Ele, Jesus, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses 1, versículo 13 e também versículo 14. Alguns ficaram sabendo, outros não, mas depois de praticamente 7 anos de Ouro Preto, em Rondônia, eu me mudei, eu transferi, eu vim para o Pará, a cidade de Brasil Novo, uma nova cidade, um novo estado, uma nova realidade. De certa forma eu posso dizer que foi uma grande mudança, pois são 2.400 quilômetros de distância e também uma nova cultura, um novo povo, uma nova localidade. Colossenses 1, 13 e 14 nos diz que Deus nos transferiu, nos transportou, nos fez passar por uma grande mudança, que é a mudança das trevas, do domínio das trevas sobre nós, para o seu reino de luz, para o seu reino da salvação, para o reino do seu Filho, que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Isso de fato é uma grande transferência, é uma grande mudança que Jesus fez por nós, em nós, nos tirando então das trevas para a maravilhosa luz. Aliás, falando em trevas e também mudanças, transferências, eu creio que você também já fez bastante mudança, bastante transferência. Por exemplo, existe a transferência, a mudança de uma escola para outra, às vezes do primário para o ensino médio, talvez uma outra escola no ensino fundamental. Muitas vezes também somos transferidos de um emprego para outro, de um cargo para outro. Existem sim muitas transferências e muitas mudanças na nossa vida. Algumas, humanamente falando, são grandes mudanças, mas nada se compara para essa mudança, essa transferência, esse transportar que Deus fez em nós, por nós, através do seu Filho Jesus. Aliás, não é maravilhoso quando Deus ele nos transfere, quando Ele nos transporta para o reino do seu Filho, o nosso Senhor? Por causa do nosso pecado, pelo fato de nós sermos pecadores, o pecado ele nos condena, ele nos machuca, ele nos fere. E sempre é bom, excelente lembrarmos que Deus ele nos transporta para o reino do seu Filho, quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, o nosso pecado, e aí em Cristo o nosso passado fica para trás. Em Cristo, quando os nossos pecados são perdoados, o nosso passado não pode mais nos machucar, ou pelo menos não deveria. Porque Cristo ele faz uma grande mudança, um grande transporte na nossa vida, das trevas, da dor, da angústia, da culpa, para o alívio, para a paz, para o perdão. Nós não queremos que o passado, que os nossos erros, que a culpa nos acompanhe, que nos siga, que esteja conosco onde quer que nós estejamos. E Deus também não quer isso. Assim como nós não gostamos
de ser machucados pela culpa, pelo pecado, Deus também não tem esse desejo que isso aconteça em nós. Então, por isso, Deus ele nos transporta, ele nos faz passar por uma grande mudança diária e constantemente quando nós buscamos o seu amor, a sua palavra, o seu perdão em Cristo. E nele nós só temos a ganhar nessa grande mudança. Por isso, era necessário que Deus nos transportasse. É necessário que Deus apague os nossos pecados. É necessário que Deus nos dê sempre um novo começo, uma nova vida, através da mudança que Ele faz em nosso viver. Por isso, você quer deixar o seu passado que te machuca para trás? Sim, com toda certeza. Paulo também fala disso nessa carta aos Colossenses e outras cartas também. Por exemplo, lá em Filipenses capítulo 3, quando ele descreve tudo que ele havia realizado antes de ser cristão, e depois ele mostra o quanto Deus o transportou, o transferiu, o mudou, através de um perseguidor a anunciador, a mensageiro do Evangelho. Aliás, Paulo tinha uma lista impressionante, né, dos males que ele praticava antes e para essa grande mudança que aconteceu na vida dele. Paulo, ele era um jurista legalista, ele procurava matar os cristãos, mas ele diz que em Cristo o seu passado ficou para trás. Todo o ganho que tive, considerei como perda por causa de Cristo. Na verdade, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Isso Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8. E nós podemos também, assim como Paulo, estarmos muito felizes em ver o nosso passado desaparecer, para que em vez disso, nós possamos viver o presente e o futuro, olhando justamente para as promessas e a presença de Jesus em nossa vida, em nosso viver, em nosso lugar, onde quer que estejamos. Portanto, estimados, nesta mudança, nessa transferência, nesse que nos transporta para o seu reino, Deus ele nos dá um novo começo. E essa é uma grande diferença na nossa vida. Aliás, a melhor de todas as transferências é aquela que Deus faz, é aquele que Deus nos muda, aquela que Deus nos molda e aquela que Deus nos ensina e nos capacita a vivermos a graça do amor que Ele tem por nós. Essa é a grande diferença que Deus nos dá. Aliás, também tem a ver com a localização. A mudança que Deus faz na nossa vida acontece onde quer que nós estejamos. Eu falei antes de mudança, mudei de local, dos 2.400 quilômetros de diferença da onde eu estava. Humanamente falando, quando a gente se transfere de uma cidade para outra, de uma casa para outra, de um estabelecimento para outro, há essa mudança física. E aí você pode gostar ou não dessa localização física, mas a mudança que Deus faz, ela é diferente, porque onde quer que nós estejamos, Deus ele nos muda por meio da sua palavra, por meio da sua graça e da sua misericórdia. Nós não precisamos sair de casa, nós não precisamos ir a um lugar estranho para encontrar a vida eterna. É a transferência de Deus que nos deixa fisicamente no mesmo lugar de sempre. Você pode estar em casa, você pode estar agora no seu trabalho, você pode estar em qualquer lugar, mas você é transferido para o reino do Filho de Deus, e assim você se torna um herdeiro da vida eterna. Nenhuma faculdade, nenhum trabalho, nada nesse mundo pode fazer essa afirmação. Isso significa que a transferência de Deus ela é imediata.
Assim que acontece o arrependimento, o pedido de perdão, quando nós olhamos para Cristo, é imediato. Automaticamente os nossos pecados são perdoados. Quando reconhecemos e olhamos para Jesus, quando ouvimos a mensagem de Deus, quando nós cremos no poder do Evangelho, quando nós cremos nas promessas de Deus, o dom do perdão já chegou. É imediato, é rápido. E como diz o nosso texto de Colossenses, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Enquanto permanecemos fisicamente onde nós estamos, nós já fomos movidos para o reino e para o amor de Cristo. E como sinal de estar nesse reino do Filho, temos também o seu dom característico, que é a redenção, o perdão dos nossos pecados. E ao longo da nossa vida adulta, nós mudamos, nós nos transferimos muitas vezes. Algumas dessas mudanças, como eu disse, são perto, outras são simples, outras são mais distantes, mais complicadas. Mas a transferência para o reino de Deus é o mais importante. Essa que nós devemos sempre buscar para a nossa vida todos os dias, né? Essa nós não podemos deixar para trás, nós não podemos deixar para depois, mas olhando para a promessa e a palavra de Deus, temos justamente, automaticamente, essa transferência. Por isso, estimados, nós somos levados inteiramente e imediatamente para o reino de Deus, tendo a redenção, que é o perdão dos pecados, e não tem nada melhor do que essa transferência. É uma transferência para todas as idades, não importa se é criança, se é jovem, idoso, adulto, seja lá quem for. Se é ser humano, essa transferência é para todos. Oramos? Querido Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por essa grande transferência, essa grande mudança que tu fez e continua fazendo na nossa vida todos os dias. Obrigado por nos preparar a salvação e nos concedê-la através do teu amor. Assim fazemos parte do teu reino, tanto aqui e também depois para todo sempre. Muito obrigado por tudo. Amém.